Olá, estudante da segunda série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o presente perfeito, focando no uso das palavras for e since em frases utilizadas desse tempo verbal. Mas antes vamos relembrar em que circunstância que a gente utiliza o present perfect. O present perfect é usado para se referir a ações que aconteceram num tempo indefinido no passado, ou seja, você não diz quando que a ação aconteceu, não utiliza expressões de tempo. Por exemplo, I have finished my homework, she has finished her homework. Aqui eu tenho uma frase na qual eu não defino quando a ação aconteceu. Eu sei que ela aconteceu em algum momento no passado e no tempo presente a gente entende o quê? Que a gente está vendo o resultado daquela ação. Se o tempo em que a ação ocorreu for mencionado ou sugerido, usa-se o simple past. Então, se porventura você optar por definir, se você quiser utilizar alguma expressão de tempo indicando quando a ação aconteceu, então a gente entende que essa ação teve começo, meio e fim, ela aconteceu, acabou lá no passado, não tem conexão com o tempo presente. Daí, nesse caso, então, você utiliza o simple past, o passado simples. Por exemplo, I finished my homework 1 hour ago. Importante dizer também que no caso de traduzir esses dois tempos verbais na hora de você fazer a tradução, você traduz do mesmo jeito. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas traduziriam ao pé da letra aqui, ó, I have finished, eu tenho terminado minha lição de casa. A gente não fala assim no português, né? Eu terminei. Acabou. Tá bom? E sobre o uso do since e do for? Since significa desde, indica o início da ação. Por exemplo, I have lived here since April. Eu tenho morado aqui desde abril. E o for significa por, a ou durante, indicando a duração daquela ação. I have lived here for 2 months. Eu moro aqui por 2 meses. Coloquei aqui para vocês 5 exemplos diferentes. Eu tenho a pergunta e a resposta, utilizando justamente o since e o for. Vejam comigo, olha só. Letra A. How long has Sandra lived in Spain? Por quanto tempo que a Sandra tem morado na Espanha? She has lived in Spain for 10 years. Ela tem morado lá por 10 anos. Então, usei o for. A duração, 10 anos. B. How long have they been married? Por quanto tempo eles estão casados? They have been married for 45 years. Eles estão casados por 45 anos. Então, a gente entende que a ação de casar começou há 45 anos atrás e continua até então. Então, é uma ação inacabada, ela está acontecendo. Por isso que a gente utiliza o presente perfeito. C. How long have Anne and Gary lived in Canada? Por quanto tempo Anne e o Gary moram no Canadá? They have lived there since 1990. Eles moram lá desde 1990, quando a ação começou a acontecer e continua. D. How long has Bridget had a car? Por quanto tempo que a Bridget tem um carro? She's had a car since July. Ela tem um carro desde julho. Então, em julho começou a ação dela ter um carro e continua. Aqui, eu abreviei o verbo has, o auxiliar has, com o pronome she. E a letra E. How long has Liz been sick? Por quanto tempo que a Liz está doente? She's been sick since Tuesday. Ela está doente desde a terça-feira, ou seja, ela começou a ficar doente na terça e ela continua até então. Beleza, pessoal? Entendido? Então é isso aí. Nesse vídeo, nós falamos um pouco sobre o uso do presente perfeito com as palavras since e for. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye.